Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo para fazer um completaço, tá? Vamos lá. Aqui vai ter resultados da Série B, Série C e Série D do fim de semana. Mundial de Clubes e Mercadão da Bola também. Beleza? Vamos começar pelo Mundial de Clubes. Mais um confronto definido pelas quartas de final aí, das quartas de final, né? Da Copa Mundial de Clubes. Vamos para os resultados do que aconteceu, né? Nessa segunda-feira. Bom, Fluminense 2, Inter de Milão 0. A Inter de Milão caiu, hein? Pro Fluminense. Gols de Germancano e Hércules. Fluminense 2, Inter de Milão 0. Copa Mundial de Clubes. Fluminense nas quartas de final da competição. No jogo, tecnicamente não, gente, mas em questão de gols, de alternativas, talvez o melhor jogo da Copa Mundial de Clubes até agora, o Manchester City do Guardiola perdeu para o Al Hilal da Arábia Saudita por 4-3 de virada, vale dizer. Esse jogo aqui, o Manchester City fez 1-0, o Al Hilal empatou já no segundo tempo, esse 1-0 do City foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Al Hilal empatou, virou, o City empatou de novo. Tudo isso no tempo normal. Na prorrogação, o Al Hilal fez 3-2, o City empatou em 3-3 e, por fim, o Al Hilal fez 4-3 e venceu o jogo, né? Aqui nesse jogo, destaque para o Marcos Leonardo, né? Atacante cria da base do Santos, marcou 2 gols. E para o Malcom, aqui, atacante base do Corinthians, que fez também seu gol, né? Mas para mim, o verdadeiro destaque desse jogo aqui, o Rubem Neves, o meia português do Al Hilal, jogou demais. Realmente arrebentou com o jogo. O Koulibaly, também o zagueiro do Al Hilal, jogou demais também. O Bono, goleiro do Al Hilal, demais também no jogo. E bom, gente, Al Hilal 4, Manchester City 3. Os amigos vão entender meu comentário lá pro final do vídeo em relação a esse jogo. Eu vou muito contra o que a imprensa brasileira tem pregado desde ontem em relação a esse jogo, beleza? Mas vamos em frente. Al Hilal 4, Manchester City 3, Al Hilal e Fluminense, confronto definido pelas quartas de final da Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente, agora começando resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro do fim de semana. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Cuiabá por 1-0. Paysandu 2, Ferroviária de São Paulo 1. O Vila Nova de Goiás venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Aqui também. E o Curitiba venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Aqui, resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Continuando. Vamos lá, gente, mais resultados aqui. Série B, Campeonato Brasileiro. O Amazonas empatou com o Novo Horizontino 1-1. O Remo venceu o Atlético de São João del Rei 2-1. O Volta Redonda venceu aqui por 1-0 o Operário do Paraná. E o América Mineiro venceu o CRB por 2-1. Aqui Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, para fechar resultados aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Avaí 2, Criciúma 1, Goiás 2, Chapecoense 1. Aqui, beleza? Foram os resultados, portanto, pela Série B do Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Vamos lá, gente, Série C do Campeonato Brasileiro, resultados, vamos lá. Londrina do Paraná, 4, Retrô de Pernambuco, 0. O jogo foi na Arena Pernambuco, tá? A casa do Retrô. Caxias 2, Ituano 1. Confiança de Sergipe 1, Figueirense também 1. Floresta 2, Brusque 1. Aqui também, gente. Resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro fim de semana.
Vamos lá, gente, mais resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro, fim de semana. O Botafogo da Paraíba perdeu para o Itabaiana de Sergipe, 1-0. O time da Ponte Preta venceu o Maringá do Paraná por 1-0. O Guarani venceu o CSA de Alagoas por 1-0. Guarani 1, CSA 0, repetindo o placar. E Náutico 2, Tombense de Minas Gerais 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, para os últimos resultados aqui por essa rodada, né? Que acabou aí da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, venceu o ABC de Natal, Rio Grande do Norte, por 3-0. Ipiranga de Erechim 3, ABC de Natal 0. O Anápolis de Goiás perdeu para o São Bernardo de São Paulo, também por 3-0. Resultados aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Vamos lá, gente, resultados da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sempre explico isso aqui, gente, para não ficar nada mal entendido, né? Porque eu passei todos os resultados da B e da C, e da D, os amigos vão ver que eu não vou passar. Eu sempre procuro explicar isso. São muitos jogos pela Série D, gente. Muitos times. Os grupos nem tanto, são 8 grupos, mas muitos jogos por esses grupos. Então, assim, eu procuro não passar todos os resultados para não acabar perdendo nenhum. Beleza? Então, passo uma quantidade boa de resultados aqui, no caso da Série D do Campeonato Brasileiro. Quase todo vídeo tem sido isso. E eu estou procurando fazer isso para que os amigos tenham acesso a uma quantidade boa de resultados. Beleza? Vamos começar aqui. O São Luís de Juí, Rio Grande do Sul, perdeu por 2-1 para o São José. O Aparecidense de Goiânia, Goiás, venceu o Goiânia por 3-0. E também aqui tivemos a vitória do Santa Cruz. Aliás, a vitória do Central de Caruaru sobre o Santa Cruz por 1-0. Central 1, Santa Cruz 0. Aqui, Série D, Campeonato Brasileiro, resultados. Vamos lá, gente. 13 de Campina Grande, 1. Ferroviário também 1. Ferroviário do Ceará, né? O Asa de Arapiraca, Alagoas, venceu o Lagarto de Sergipe por 1-0. E o Iguatu do Ceará perdeu por 2-1 para o Altos do Piauí. Aqui, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Sampaio Corrêa 0, Maranhão 2. Confronto maranhense, né? Também aqui, Tocantinópolis do Tocantins 0, Imperatriz do Maranhão 4. E a Portuguesa, a Lusa do Canindé, Portuguesa de Desportos 2, 1 para o Porto Vitória do Espírito Santo. Série D. Vamos lá, gente. Marcílio Dias 1, Azures também 1. Um paranaense enfrentando um catarinense, né? 1-1 para Marcílio Dias e Azures. Nova Iguaçu 1 também para o Boa Vista. Confronto carioca, né? Manauara 2 também para o Manaus. Confronto amazonense. Vamos ver se é isso mesmo? Confronto mato-grossense, tá? Amazonense mesmo, gente. Que mato-grossense, a memória tá boa mesmo. Confronto amazonense, né? Manauara 2 também para o Manaus. Aqui, gente. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Guarani do Rio Grande do Sul venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. O Cascavel do Paraná empatou com o Atlético Monte Azul de São Paulo por 1-1. E a Inter de Limeira venceu por 2-0 aqui o Cianorte do Paraná. Beleza? Resultado, gente, portanto, aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Vamos agora para o Mercadão da Bola. Vamos lá, gente. Mercadão da Bola, o jogador Renildo, ex-Atlético de Madrid, é o novo reforço do Sunderland, da Inglaterra, aí para a disputa da primeira divisão do Campeonato Inglês da próxima temporada. Aqui também
Tammy Abraham, atacante que já passou pelo Chelsea, pela Roma, pelo Milan também. Fechou com o Besiktas da Turquia. Vamos lá, gente. O jogador Sissoko, o que parece um atacante, fechou com o Bochum da Alemanha. Tagliafico, lateral argentino, já passou pelo Ajax para uma Roma de clube. Bom, esse lateral está negociando e está avançando em negociação para fechar com a Roma da Itália. Vamos lá, gente. Adriano Souza, treinador, fechou com Foz do Iguaçu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Evaristo Pisa, treinador, foi demitido do ABC de Natal. Vamos lá, gente. O Union SC da Arábia Saudita contratou o jogador Amadou Koné, volante de 19 anos. O jogador Kaique fica em definitivo no Bahia agora, certo? Ele chega do Manchester City e fica no Bahia agora em definitivo, com contrato até 2029. Vamos lá, gente. David Jurassi, lateral, é mais um reforço do Besiktas da Turquia para a próxima temporada europeia. Só lembrando, gente, que o David Jurassi aí, que eu falei que fechou com o Besiktas, ele chega emprestado pelo Benfica, tá? Só para completar a informação. Alisson Santos, esse jogador saiu do Vitória, me parece ser o de Portugal, beleza? Mas eu não tô aqui com essa pesquisa completa, mas esse jogador, o Alisson Santos, fechou com o Sporting de Portugal até 2030. Vamos lá, gente. Iros Zenter, esse é um meia, fechou com o Wolfsburg da Alemanha até 2030. O jogador também aqui que eu vou dar uma checada, o Philipp, ele é um lateral, ele saiu do São Paulo da Alemanha e fechou com o Freiburg da Alemanha. Beleza? É o novo reforço do clube, o Freiburg da Alemanha, o jogador Philipp. Vamos lá, gente. O jogador Maffeu tem negociações avançadas para ser o novo reforço do Nottingham Forest da Inglaterra, né? Nottingham Forest tem negociações avançadas para ter o jogador. Pelo que eu entendi, esse jogador joga no futebol espanhol, tá? Malek Tillman, esse jogador está emprestado há um bom tempo pelo Bayern de Munique ao PSV da Holanda. E o que acontece, gente? O Bayer Leverkusen, também da Alemanha, tem interesse no jogador e está fechando a contratação do jogador. Mas tem um detalhe nisso tudo. O Bayern de Munique emprestou o jogador para o PSV com a opção de recompra. Então, se o Bayern de Munique quiser recomprar o jogador, beleza? O Bayer Leverkusen não pode fazer nada. Então é isso. Por enquanto, pelo menos, o jogador Malek Tillman está saindo do PSV da Holanda e está indo para o Bayer Leverkusen. É um meia, né? Bom, gente, para fechar, o Zenit oficializou ao Flamengo, uma coisa que ainda não era oficial, que vai pagar de fato a multa rescisória do jogador Gerson, beleza? Detalhe que o Al Nassr tem interesse no jogador, mas ele vai de fato para o Zenit da Rússia. Gente, só passando o meu pitaco aqui para fechar o vídeo sobre o jogo do Al Hilal contra o Manchester City e o que eu ouvi alguns da imprensa brasileira falarem ontem após a vitória do Al Hilal sobre o Manchester City, já na prorrogação, né? Vamos lá, gente. Uma coisa que vocês não vão me ver fazendo aqui. Eu torço pelo Bayern de Munique, certo? Mas jamais, de minha parte, eu vou fazer isso aqui no canal. E assim como eu também não faço na minha vida pessoal, subestimar nada. Não se subestima. O que pega, gente? Veja só. O Fluminense e a imprensa brasileira, talvez mais a imprensa brasileira, já tinham como certo que o confronto do Fluminense, assim que o Fluminense passou pela Inter de Milão, seria contra o Manchester City. Inclusive, muita gente cravando que Fluminense e Manchester City na próxima sexta-feira, antes do jogo do City começar contra o Al Hilal. Beleza? Aí, depois que acabou o jogo, já vou logo adiantar, o que eu ouvi foi: ficou mais fácil para o Fluminense. Agora é possível. Contraditório dizer isso, gente, porque o Al Hilal venceu simplesmente o Manchester City. Aí você pode dizer, foi zebra? Depende da forma como se vê. Eu não acho que um elenco de mais de 300 milhões de euros, que é o caso do Al Hilal, um clube riquíssimo,
talvez com mais dinheiro que o próprio Manchester City, devido ao governo saudita, não acho que o Al Hilal seja zebra, em nada. O Al Hilal, se os amigos forem lembrar, vamos lembrar aqui, já venceu o Flamengo e muito bem, obrigado. É um vice-campeão mundial, tá? O Al Hilal, a gente esquece disso e acaba que passa batido, né? Os amigos lembram que o Al Hilal eliminou o Flamengo em um Mundial de Clubes, vencendo por 3-2? Os amigos lembram que fez a final contra o Real Madrid? Foi 5-3 para o Real Madrid, em cima do Al Hilal. O jogo não foi fácil, certo? Então, assim, o Al Hilal é um multicampeão saudita, gente. Vale dizer também, tá? Que vira e mexe nesses anos que vão se passando, vai contratando jogadores de elite, jogadores de renome. Não estou falando no Brasil, na América do Sul apenas, não. Jogadores de renome na Europa, no mundo inteiro, no planeta. Beleza? O Al Hilal é um clube riquíssimo, milionário. Então, para mim é estranho e contraditório quando eu vejo a imprensa brasileira, principalmente, considerar o Al Hilal como zebra. Zebra pelo quê? Por ter vencido o Manchester City? Mas vamos voltar um pouquinho, vamos rebobinar essa fita. Esse é o projeto do governo saudita, gente. Eles vira e mexe, estão dizendo isso. A tendência deles, o que eles querem, é que a Liga Saudita se equipare em todos os sentidos às ligas europeias de grande porte, as principais ligas europeias, certo? Então, sinceramente, onde é que está a surpresa aí? Ah, mas é o Manchester City, coisa e tal e coisa. Lá quando eu faço o vídeo de análise dos clubes que iam disputar a Copa Mundial de Clubes, eu coloco o Manchester City como o europeu menos favorito. Claro, botei o Red Bull Salzburg ali correndo por fora, não foi? Então, mas assim, questão de favoritismo, eu boto o City como o menos favorito. Ou um dos menos favoritos, digamos assim, não estou lembrado. Acho que foi o menos favorito mesmo. Mas por que eu coloquei, gente? Naquela época, o Manchester City estava muito focado em Haaland e Guardiola. Haaland e Guardiola, só tinha isso. O Rodri machucado, uma ruma de jogador machucado. Mas, o City contratou para esse Mundial de Clubes. Montou um bom time. Se o City tivesse passado ontem pelo Al Hilal, também não seria nada demais, não, tá? Foi um jogo equilibrado. Mas não foi um jogo equilibrado porque o Al Hilal deu todo de si, e aquela raça e bobo na parede, na sorte. Não. O jogo, tecnicamente, foi equilibrado. Porque o Al Hilal gastou as pampas dessa grana toda nos últimos anos para isso. Para equilibrar jogos aí e não precisar fazer bombom na parede ou segurar lá atrás para vencer o jogo, não. Atacando, para cima, perdendo gols, fazendo gols. É para isso que eles estão gastando tanto, gente. Há uma estrutura por trás disso. O governo saudita, a longo prazo, tem um projeto de não só tornar milionários os 4 grandes clubes de lá, o Al Hilal, o Al Ahly, o Al Ittihad e o Al Nassr. Mas o projeto a longo prazo é tornar rico todos os clubes da primeira divisão e mais a longo prazo ainda as divisões do Campeonato Saudita, certo? Então assim, caramba, você vir dizer que foi zebra passar pelo Manchester City? Ah, mas o City é campeão de Liga dos Campeões, é campeão inglês, aquilo outro. Poxa, gente, vamos ter um pouquinho de bom senso. O Al Hilal é campeão da Liga dos Campeões da Ásia. O Al Hilal é um multicampeão saudita, beleza? Vence também a Copa do Rei Saudita lá também. Então, assim, caramba, tem seus méritos também. Tem sua força também. E como eu volto a repetir, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Está gastando, está investindo em jogadores justamente para que haja equiparação com essas equipes aqui da Europa. Lá quando eu falo do Al Hilal, no vídeo de favoritos, eu boto no pode surpreender, porque o Al Hilal vinha de uma temporada ruim, o Jorge Jesus, um mau trabalho nessa última temporada, depois de ter vencido vários títulos pelo Al Hilal. Mas com o Simone Inzaghi, o Al Hilal tem crescido e tem partido para cima nesse Mundial de Clubes, tem jogado igual para igual com todo mundo que enfrentou, vale dizer, inclusive o Real Madrid, tá? Vale dizer, na primeira rodada lá. Então, gente, para mim não tem zebra. Para mim passou quem mereceu passar, quem aproveitou as chances. Beleza? E é isso. Para mim é isso. Al Hilal e Fluminense vai ser um confronto bem complicado para o Fluminense. O Fluminense também está aí por totais méritos por ter eliminado a Inter de Milão. Mas
O Al Hilal tem um grande time. Não se subestima adversário em hipótese nenhuma, tá? Essa é a minha opinião, gente. Ninguém é obrigado a concordar, vale dizer, tá? Vamos lá, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Valeu.